Olá pessoal, um prazer imenso estar com vocês aqui para mais uma das nossas aulas. Hoje nós vamos para Gênesis capítulo 45. Então vamos à nossa introdução. Aqui nós estamos chegando quase ao final do ciclo de José, né? Muito bem. Temos aqui o comentário, né, do Dr. Tsemay Oré, talvez o maior exegeta da Bíblia hebraica na atualidade, dizendo o seguinte: seguindo o pedido passional de Judá, José não aguenta e se revela aos seus irmãos. Então o capítulo 45 ele é o desfecho, né? José havia sido vendido e levado ao Egito, ele chega numa situação deplorável no Egito. Nós vimos como as camadas textuais trazem informações a esse respeito, e aí então, o que acaba acontecendo é que os irmãos descem ao Egito buscando alimentos. Naquele momento, José já havia se tornado grande no Egito por conta de ter interpretado os sonhos de Faraó e ter previsto, né, um período de seca, um período de abundância, seguido o período de seca. E aí, então, os irmãos vão até o Egito e José joga com os irmãos. No primeiro momento, ele não revela quem ele é, e aí depois, gradualmente, né, ele vai armando aí para os irmãos, até que quando chegam, então, os irmãos, junto com Benjamim, ele acaba armando, né, uma cilada aí para poder deixar Benjamim preso, e aí Judá tenta segurar a onda e faz um apelo emocionado, né, dramático, e José então não se aguenta. Então esse é o contexto da obra tal qual nós a conhecemos, né? Evidentemente, quando a gente olha para as camadas textuais, temos algumas diferenças aí, né? Ele pede que eles tragam José e o resto da família até o Egito para que possam sobreviver à fome. Os irmãos retornam a Canaã com muitos presentes e notícias da posição de José. Jacó não consegue acreditar em seus ouvidos. E aí nós temos um comentário aqui da Universidade de Oxford, dizendo: esse capítulo provavelmente marca o final da história de José propriamente dita. Com ele, toda a tensão é liberada e os problemas resolvidos. Há uma reconciliação e um final feliz. Do ponto de vista literário, a história está completa, e os capítulos que concluem o livro têm um estilo de apêndice ou série de apêndices projetados para fornecer uma resposta à pergunta: e como tudo acabou? 46, 1 a 5 já reverte para o estilo e preocupações das histórias patriarcais anteriores, como a aparição de Deus à noite para Jacó, reiterando a promessa de fazer uma grande nação dele, mas dessa vez no Egito, em vez de Canaã. Os capítulos restantes não têm a alta qualidade literária da história de José propriamente dita, e são bastante fragmentados, né? Na verdade, fragmentados, né? em conteúdos. Então, assim, é muito como se fosse realmente um apêndice, né? A leitura é como se aquela coisa não tivesse mais acontecendo da maneira conforme havia sido prevista originalmente, né? Muito bem, e é interessante, né, a gente pensar aqui no capítulo 46, né, já que ele é o grande desfecho da narrativa de José, né? Como dito, os demais, eles são capítulos que têm alguma coisa interessante, mas ele já tem essa ideia meio que de um apêndice. E é interessante a gente pensar no seguinte, né? Assim, se vocês prestarem atenção no capítulo, tá? Vocês vão perceber que tudo é construído literariamente para ser uma reversão. Isso é típico da cultura semita. Se eu tenho uma situação de infortúnio, como é que eu interpreto que a situação foi totalmente sanada e revertida, né, e superada, perdão, com reversões, né? Então, vocês vão ver que todos os elementos que estavam na história original de José, eles vão aparecer de novo, mas com um elemento, vamos dizer assim, de inversão. Então você vai ter o elemento das vestes, você vai ter o elemento da prata que foi usada para a venda, né, de José, você vai ter o elemento do favoritismo a um filho, você vai ter o elemento do governo, você vai ter o elemento de Jacó descer até José, né, agora aqui não mais a sepultura, mas descer ao Egito. Então todos esses elementos, eles têm vamos dizer, essa característica de serem reapresentados com um viés de reversão, né? Então, é uma construção literária proposital dessa forma. Não é uma história literal. Nenhuma história patriarcal é literal, né? Então,
Alguns dos personagens podem ter existido, mas os semitas não tinham essa preocupação de narrar histórias literais. Isso é da nossa cultura. Ah, Felipe, então o texto é menos sagrado? Não, sempre digo aqui, o texto é tão sagrado quanto, mas você tem que entender que a preocupação deles era transmitir ideias através de contos, ao invés de através de tratados, né, teológicos. Então essa era a maneira como se transmitia teologia na antiguidade, né? Vamos à questão da narrativa. O capítulo 45 ele é um texto do reino de Israel, ele não é de Judá, né? Ele é essencialmente um texto do reino do norte e ele foi escrito em meados do século 8 antes da Era Comum. Né? E o que a gente vai ter de acréscimo dos escribas do reino do sul depois do exílio do reino de Israel, quando Judá e Israel meio que se tornam uma coisa só? Por volta, né, do século VII, eles só vão fazer algumas alusões a alguns detalhes. Tá? Então, por exemplo, no começo do capítulo eles vão falar da alusão à venda de José ao Egito, né, que é uma coisa do texto do Reino do Sul, né, e vão chamar Jacó de Jacó, né, e não de Israel, justamente também é um elemento aí típico da narrativa do Reino do Sul, né, e assim por diante, pequenos detalhes. Bom, então, vamos aqui, ao invés de fazer como a gente fez nos capítulos anteriores, como o texto é essencialmente a narrativa do Reino do Norte, aliás, eu até vou tirar aqui porque isso aqui não está correspondendo, né, o que eu fiz, eu usei o modelo. Ao invés de botar o texto da narrativa do Reino do Norte, eu só coloquei as palavras que são no Reino do Sul em azul, né, para que vocês possam entender o que é que aparece na narrativa do Reino do Sul. Então vamos lá, vamos ao texto e aos comentários. Então José não pôde se conter diante de todos os homens de seu séquito e gritou: fazei sair a todos de minha presença. Né? Então ele está falando aqui dos seus funcionários, dos seus servos, etc. E ninguém ficou junto dele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Né? Aqui dá a entender que José não queria parecer mais frágil, né? Mais emocional, né? Ele que tinha uma posição de status elevado no Egito. Mas chorou tão alto que todos os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então, assim, né, é justamente essa coisa de... Né, essa construção literária, quer dizer, José manda sair, né, o pessoal e adianta alguma coisa? Não, não adianta nada. Né? Então, é para transmitir ao leitor justamente essa ideia de que, olha, os planos de José, eles se frustraram, né, um pouco. E José não é apresentado, né, na narrativa do Reino do Norte com essa preocupação ética toda de já ter planejado desde o começo, né, que isso fosse um plano para trazer a família. Não, ele realmente queria se vingar dos irmãos e depois cai a ficha tanto para ele quanto para os irmãos ao mesmo tempo. Diferente das camadas posteriores que já tem uma preocupação ética maior, típica, por exemplo, do pós-exílio, né, que já vão trazer um José que desde o começo está mostrando que ele na verdade não que ele tinha uma intenção de ensinar uma lição, né? E aqui não, ele realmente queria se vingar e se deixa levar pela emoção, né? Lembra um pouco a narrativa de Esaú e Jacó, né, em que Esaú e Jacó se encontram. Esaú, no primeiro momento, ele queria matar Jacó, né, e aí eles caem no choro, etc. O mesmo estilo, vamos dizer assim, né, de história narrativa. Bom, não necessariamente construído igual, mas assim, né, nesse sentido de que o plano de José original era realmente se vingar dos irmãos. Né, e aí depois isso vai sendo modificado. José disse a seus irmãos, então assim, só o detalhe, né? Aqui a gente tem essa ideia da falha, né? A falha do plano original. José disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? Essa pergunta aqui, ela fica um pouco estranha, né? E muito tem a ver com essa coisa das camadas textuais, etc. Justamente porque José já tinha perguntado 80 vezes se o pai estava vivo, né? Então é uma pergunta que parece um pouquinho off aqui, né? E seus irmãos não puderam lhe responder, pois estavam conturbados ao vê-lo, né? Então todo mundo em choque. Então disse José a seus irmãos, né? Assim, o choque aqui, né, não é necessariamente apenas o choque da revelação, né? Do tipo, ferrou, né? Agora que nós vamos levar um cacete, né? Assim, a gente fez o que fez com José e agora, né, lascou-se.
Né? Então disse José a seus irmãos, aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram. Ele disse, eu sou José, vosso irmão. Não tenho que vendeste para o Egito, né? Porque isso é feito pelos midianitas no texto do Reino do Sul. Então esse que vendeste para o Egito é um acréscimo do Reino do Sul. Né? E tanto é que literariamente o texto funciona muito bem sem essa frase. Né? Essa frase parece até um pouco exótica, né? Aqui, já que eles estão no Egito. Né? Então assim, mas agora não vos entristeçais nem vos aflijais por terdes me vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Elohim me enviou adiante de vós. Muito provavelmente, tá? Os autores originais do texto dessa narrativa de José, né, nós estamos falando aí de uma casta dominante, né, provavelmente a família real, vamos dizer, de Efraim, né, falando justamente sobre as suas alianças geopolíticas aí com o Egito, né, e de certa forma algum sentimento de traição. Né? Você teve motim atrás de motim, né, principalmente no final do Reino do Norte. Em alguns momentos eles se aproximaram do Egito, em outros se afastaram. Né? Então essa coisa de aparecer o Egito, né, talvez até um exílio num primeiro momento do cativeiro, né, egípcio, do cativeiro assírio, perdão, que é quando a Síria passa a ripa primeiro, né, no Reino do Norte. Não, isso foi em duas etapas. Né, provavelmente uma parte da nobreza foge junto para o Egito, que era aliado de Efraim. Né, então você tem aí alguma coisa nesse sentido, né, sendo colocada aí com toda certeza. Tá? Muito bem. Então a ideia, né, justamente passar o que, olha, né, a gente quer só o bem de vocês, né, não quer vir passar a ripa. Né, tem um pouco essa pegada geopolítica com toda certeza. É difícil às vezes a gente reconstruir com exatidão qual é a lição a ser passada, porque nós não temos acesso né, vamos dizer, a todas as fontes históricas. Nós temos algum conhecimento histórico desse período, né, mas sempre com uma certa dificuldade de obter alguns pormenores. Né, mas parece, né, tem esse caráter aí de geopolítica com toda certeza. Aí ele diz assim, há 2 anos com efeito que a fome se instalou na terra, e ainda haverá 5 anos sem semeadura e sem colheita, Elohim me enviou adiante de vós para assegurar a permanência de vossa raça na terra e salvar vossas vidas para uma grande libertação. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, mas Elohim, ele me estabeleceu como pai para Faraó. Vamos falar disso, né, do pai para Faraó daqui a pouco. O senhor de toda a sua casa, como governador de todas as regiões do Egito. Subi depressa à casa de meu pai e dizei-lhe, assim fala teu filho José. Aqui é Elohim, né? Elohim me estabeleceu senhor de todo o Egito, desce sem tardar para junto de mim. Você percebe que esse é um texto do Reino do Norte, é um texto elohista, né? Porque ele traz Elohim, ele não traz o tetragrama, né? Tu habitarás na terra de Goshen, estarás junto de mim, tu, teus filhos, teus netos, tuas ovelhas, teus bois e tudo que te pertence. Por que está em azul, tu habitarás na terra de Goshen? Porque os textos que trazem a habitação na terra de Goshen, né, ali no delta do Nilo, são textos do Reino do Sul. Né? A gente sabe disso porque Goshen é mencionada por textos do Reino do Sul no livro de Êxodo. Ok? Então, E é um pouco estranho aqui, né, José já dizer aonde eles vão morar, se ele nem, vamos dizer, se ele ainda está tentando convencer os irmãos, né, aonde eles podem trazer, né, está tentando convencer os irmãos a virem para o Egito e ainda já chegar determinando, ó, você vai ficar aqui, tá? Você nem aceitou ainda, mas você vai ficar aqui. Né? É um texto que, assim, em termos literários, ele é um tanto quanto off também, né? Ali eu te manterei, pois a fome durará ainda 5 anos, a fim de que não fiqueis na indigência, tu, tua família e tudo que tens. Vedes com os vossos próprios olhos, e meu irmão Benjamim vê que é minha boca que vos fala. Né? Então aqui Benjamim sendo, finalmente, né, conhecendo o irmão. Né? Narrai a meu pai toda a glória que tenho no Egito e tudo que vistes. E apressai-vos em fazer meu irmão descer para cá. Então ele se lançou ao pescoço de seu irmão Benjamim e chorou. Né? Benjamim, que era filho de Raquel, junto com José, né? Filho de Raquel mesmo, né? Não de uma concubina, nem nada disso.
Em seguida ele cobriu de beijos todos os irmãos e abraçando-os chorou. Depois disso seus irmãos se entretiveram com ele, né? Então aqui os irmãos aliviados, né? E você começa a ter realmente um final feliz. Essa é a primeira parte do capítulo. A segunda parte do capítulo a gente vai ver daqui a pouco, né? Talvez aí na segunda parte da aula, vamos ver até onde a gente vai, né? Meia hora mais ou menos eu pauso, né? Mas aqui a segunda parte do capítulo, a primeira parte do capítulo é isso, é a revelação de José. A segunda já vai ser os preparativos para a vinda, né, dos israelitas para a terra do Egito. Então vamos a alguns comentários, né? Então, aqui ainda do Tsemaior é o ápice do plano de José. Finalmente José se revela aos seus irmãos e justifica seu subterfúgio, dizendo que era tudo parte do plano divino. Deus trabalhou nos bastidores para ajudar José e sua família. O relato de José, do modo como as coisas foram feitas, força nossa credulidade um pouco. Certamente havia algum elemento de vingança. No relato do Reino do Sul, o Eterno tem uma presença mais ativa, como no capítulo 39, no qual ele orquestra as ocorrências da casa de Potifar. Então, assim, o texto do Reino do Norte, ele não tem, né, a narrativa de Potifar, ele não tem algumas coisas que vão mais na linha já de José arquitetando um plano que, né, vai chegar nesse ponto. Então, você vai ter aí já um caráter, né, no texto do Reino do Norte, já muito mais de vingança, né? Então, assim, José falando isso, né, assim, é difícil de... É quase difícil de acreditar, né? Por isso até os irmãos ficam perturbados, né? Depois. Então, assim, você vai ter aí uma coisa de que José desistiu no meio do caminho de uma vingança, né? Assim que eles estão prestes a sair, José concede 5 vezes mais presentes a Benjamim em comparação com os outros irmãos. Na verdade, isso ainda vai aparecer no texto. Eu dividi errado aqui, né, os comentários. Mas José vai conceder 5 vezes a mais que Efraim, em comparação com seus outros irmãos, como no 43:32. E uma vez que José tinha apenas 6 irmãos, de acordo com o relato do Reino do Norte, né, essa doação, não é dação, faltou a doação de presente, é mais uma, na verdade, declaração literária, equiparando Benjamim com os outros 5 irmãos de José. Para o texto do Reino do Norte, os filhos de Israel são 7. Né? A gente não tem Judá como filho de Israel. Né? Volto a dizer, Judá e Israel eram povos distintos, e eles têm as tradições combinadas depois do exílio do Reino do Norte, quando os israelitas fogem para Judá, né? E Judá passa a dominar aquela região, né? Então, e Judá cresce para cima justamente do território de Israel. Judá meio que incorpora Israel. Daí os dois povos viram um só e passam a ter uma história ancestral unificada, que é o que aparece na Bíblia hebraica, né? Aparece Judá como um dos irmãos e tendo uma história unificada, mas isso já são camadas posteriores do texto, que foi construído, né, à medida em que essa história ela foi se desenvolvendo. Muito bem. Então, o primeiro adendo, né, do Reino do Sul, o texto do Reino do Sul adiciona apenas uma dúzia ou mais de palavras ao texto deste capítulo. Primeiro ele adiciona nos versículos 4 e 5 que os irmãos de José o venderam ao Egito. Na versão dos eventos, né, de eventos do Reino do Norte foram os midianitas e não... Né, até fica um texto meio estranho, né? Foram os midianitas, foram os ismaelitas, como é que ficou? Justamente é fruto, né, desse processo redacional aí. Questão da morte em vida, né? Então é um comentário da Jewish Study Bible muito interessante, né? José, logo depois de lembrar seus irmãos de seu grande pecado, no versículo 4, renuncia à retribuição, né? Ele desiste, né, da vingança, interpretando os eventos que sobrepujaram a casa de Israel, como ele interpretar os sonhos de Faraó, 41, 25 a 36. Então, repara, os sonhos de Faraó eles servem como um prenúncio também, né, para interpretar que Elohim, que era a divindade do Reino do Norte, estava por trás de todas as coisas. Né? O Senhor organizou as coisas para que o desastre, embora muito real e muito doloroso, não fosse a última palavra. A última palavra é uma palavra de vida, não a morte. Né? Então você tem uma reversão, justamente, olha que interessante, né? Assim, José, né, ele é considerado, ele é tido como morto, né, ele é praticamente morto para efeito da família no começo. Aqui o que ele fala? Não, isso aconteceu para a vida, isso não aconteceu para a morte. Repararam
né, na inversão do mecanismo, né, foi o giro aí de 180 graus, né, a guinada de 180 graus, né, ou como dizem alguns, a guinada de 360 graus, né, isso é uma brincadeira, obviamente, né, 360 graus você volta para o mesmo lugar, cidadão. Então, se você dizia guinada de 360 graus, não diga mais, diga guinada de 180, né, que é quando você inverte, né, a posição. Muito bem, o reconhecimento de José, né, e aí eu trouxe, né, aqui, quando eu digo para vocês, né, que a gente depende, inclusive, né, de doações, né, aliás, o nosso Pix está aqui para que você possa doar, universomonoteísta@gmail.com, né, é a chave do Pix, é também o nosso e-mail de contato, né, então se você está gostando das aulas, retribua, né, não pense assim, vou me servir de graça e deixo tudo para lá, né, não, a gente depende de um apoio, né, inclusive para poder melhorar aqui, né, então, né, mais uma aquisição aqui, né, que é o texto, é o comentário do Dr. Robert Alter, que é um professor de hebraico e literatura comparativa da Universidade de Berkeley, na Califórnia, é uma sumidade, né, e ele tem tem comentários magníficos, né, eu sempre procuro aqui atualizar e trazer para vocês o que há de melhor qualidade no meio acadêmico, né, nossas aulas aqui não têm viés dogmático, né, porque as religiões, na verdade, elas se servem do texto, elas não servem o texto, né, e aqui a exegese é um serviço ao texto, né, muito bem. Genesis Translation and Commentary, do Robert Alter, né, Dr. Robert Alter, ele fala o seguinte, com relação ao 45.5. Seu reconhecimento de um plano providencial pode ser admirável do ponto de vista da fé monoteísta, mas não há razão para assumir que José perdeu o sentido de sua própria iniciativa brilhante em tudo que ele realizou. Quando ele diz Deus, Elohim, que também poderia sugerir algo mais geral, como providência ou destino, ele também significa José. Antes de vocês, é a primeira intimação que ele pretende que o clã inteiro desça, na verdade, né? Desça ao Egito depois dele. Então assim, pessoal, vejam que interessante, né? Assim, primeiro, né, quando os semitas da antiguidade eles falavam, Elohim é que fez isso, eles estão falando de providência divina, é como a gente falar graças a Deus, né? Aliás, é um detalhe interessante, tá? Tem muita gente que tem uma visão equivocada da Bíblia hebraica e fala, poxa, por que né? E frequentemente me perguntam isso, por que Deus não se manifesta nos tempos atuais como ele se manifestava nos tempos antigos? Não é bem assim, cidadão, né? Não é diferente, tá, nos tempos bíblicos do que é hoje. Como não é bem diferente? Não é, é a interpretação, né? Então, assim, recentemente teve uma pessoa que me perguntou, mas você falou da questão dos anjos, né? Assim, e o anjo, né, do Senhor que vai lá e fere, né, um arraial inteiro de um exército, né? Então, assim, como é que é isso, né? As pessoas têm uma visão muito equivocada, né? Elas têm uma visão assim de que de repente apareceu um ser celestial com a espada, saiu passando a espada em geral, e não era assim que os semitas viam as coisas, né? Eles viam como causa e efeito. Então, assim, alguma coisa fez o exército bater em retirada. E por que isso é menos milagre? Não deixa de ser um milagre, né? Mas, assim, pode ter sido uma diarreia. Assim, com certeza não foi algo bonito. Eu diria para vocês que diarreia, né, ou alguma pestilência é a coisa mais provável, uma intoxicação, né, alguma coisa desse tipo era o que fazia os exércitos baterem em retirada, né, com mais facilidade, né, sem que houvesse algum ato de guerra de fato, né? Então, assim, um semita da antiguidade ele viria, né, o exército assírio, né, tendo uma contaminação, tendo uma diarreia, tendo uma pestilência, ele ia dizer, o Eterno foi lá e o anjo do Eterno, porque o anjo, o mensageiro, né, se o Eterno está fora, né, quando ele vai interagir com o mundo criado, é através de alguma mídia, de alguma interface, né, como um rei que manda o seu mensageiro. Então, o mensageiro do Eterno, o anjo, né, essa tradução anjo é péssima por causa disso, né, o anjo do Eterno vai lá e leva o quê? Né, e fere todo mundo à espada. O que é isso? Né? Trouxe morte, trouxe pestilência, trouxe desgraça. Né? Então, é a interpretação que é a questão, né? Então José está dando uma aula disso aqui, né? O texto, o autor está dando uma aula, né? Dizendo, olha, isso aqui foi o que o Eterno providenciou, né? Então José está reconhecendo, mas ao mesmo volto a dizer, no texto do Reino do Norte, a ficha de José cai junto com a dos irmãos, por isso que ele não se aguenta, né? E essa construção literária que traz José fazendo uso
né, desse artifício de vou mandar todo mundo sair porque eu não quero que ninguém saiba, né? E aí de repente ele chora tão alto que todo mundo fica sabendo. Mostra justamente que o plano inicial de José foi frustrado, né? Não saiu de acordo com o que José queria. Ou seja, o que José queria? Se vingar mesmo, né? E aí essa construção literária ela já mostra isso, que até quando José estava desabando, o plano dele foi por água abaixo, né? Então esse é um ponto aqui fundamental. A questão de ser pai para Faraó, né? Assim, pai a Faraó, versículo 8, tem alguns paralelos no egípcio e parece denotar o ofício de vizir de José, né? E o ofício de José de vizir e principal conselheiro. Governante sobre toda a terra do Egito, ecoa a pergunta irritada e incrédula dos irmãos no 37:8. Tu queres governar sobre nós? Então repara, né, olha que interessante, né? Assim, José ele traz pai, né, pai do faraó. Depois o IVP Bible Background Commentary vai falar disso, né? Assim, que lembra a coisa do pai de uma divindade. Então, assim, aqui pai no sentido, obviamente, de um conselheiro, né? Assim, seria a posição mais importante que José poderia ter no mundo conhecido dos irmãos. Assim, né? Ele não poderia renascer egípcio, né? Então, assim, se ele não poderia renascer egípcio, né? Não daria muito, né? Não fazia parte da cultura deles, né? Isso daí. Então, assim, qual é o máximo que ele poderia, o cargo máximo que ele poderia ocupar? Seria isso, ser o principal conselheiro de Faraó. Faraó dá ouvidos a ele como quem dá ouvidos a um pai, né? Então, assim, e ele fala, né, que ele governa sobre toda a terra do Egito, né? Enquanto que os irmãos estavam, você acha que você vai governar sobre nós? Então, assim, José, eu não estou governando sobre vocês só, né? Eu sou governante do troço todo, né? Simplesmente da maior potência da época, né? Mal comparando nos dias de hoje, seria como alguém dizer assim que, né, assim, de repente você tem um sonho de que você vai, né, governar sobre a sua família, né, e aí a sua família, você manda chamar a sua família para os Estados Unidos e você revela, olha, eu sou o principal assessor, né, eu sou, né, vamos dizer assim, o equivalente aí ao chefe de governo, ministro da Casa Civil do equivalente, né, americano ao presidente dos Estados Unidos, assim, seria, né, a maior posição que você poderia ocupar, né? Então tem essa, de novo, repara, ele começa com a reversão da questão da morte em vida e a questão agora, né, do deboche dos irmãos, agora quem é que está rindo, né, e a realização do sonho, né, que era uma loucura e que de repente se torna uma realidade. E aí o comentário da IVP, Bible Background Commentary, o uso do título de pai do faraó provavelmente está relacionado com o título egípcio It-NTR, que aí eu não sei como é que pronuncia em Néter, talvez, né? Néter no egípcio tem essa conotação de uma divindade, né? Então provavelmente é algo assim, né? Não conheço muito do egípcio, né? Algumas palavrinhas a gente sabe pelo uso, pelo estudo, né? Então, mas algo assim. Usado para se referir a uma variedade de funcionários e sacerdotes que servem na corte de Faraó. Pai representa uma relação consultiva, talvez a ser equiparada ao papel do sacerdote contratado por Micá em Juízes 17:10, ou o papel de Eliseu, né? Como o rei do conselheiro, não, né? O conselheiro do rei, né? Vamos lá. O conselheiro do rei de Israel em 2 Reis 6:21, né? Então aqui você vai ter essa pegada, né? A questão da descida, né? Então, vem até mim, lembra as palavras queixosas de Jacó no 37:35. Descerei pranteando ao meu filho no Sheol. Agora ele desce até José, não ao Sheol, né, mas ao Egito, sobre o qual aquele filho outrora rejeitado agora governa pela graça do Senhor. Então aqui a Jewish Study Bible, né, falando justamente da questão de mais uma inversão aqui, né, que assim, Jacó disse que ele desceria chorando, né, desceria ao Sheol, ao mundo dos mortos, né, pranteando José. E José, o que ele fala? Né, que o pai vai descer até ele.
Mas, de novo, né, não descer até ele em condição de penúria, de morte, mas ao contrário, né, descer até ele, porque é lá que ele está ao máximo. Né, lá ele é pai, né, do faraó. Né? Muito bem. E a questão, para a gente encerrar essa primeira parte da dramaticidade, os versículos 1 a 15 descrevem uma cena tocante, em que, além das emoções expressas entre José e seus irmãos, o autor está preocupado em enfatizar o perdão de José a seus irmãos e a mão escondida de Deus em preservar a vida da família de Jacó através da família de José. Nos versículos 10 a 15, no entanto, um novo tema é anunciado. Jacó e sua família devem migrar para o Egito, compartilhar a boa fortuna de José. Sua pergunta no versículo 3 é estranha. Os irmãos já disseram que seu pai ainda está vivo, né? Mas é um pouco da questão do processo redacional, ou realmente para aumentar a dramaticidade, né? Assim, está vivo mesmo, né? Isso também é uma possibilidade aí. Vamos então fazer uma pausa, né? Vamos ter aí a segunda aula, né? A segunda meia hora de aula aqui deste capítulo, daqui a pouco, brevemente. E eu vejo vocês, então, na segunda parte. Até já!